original Industrial Revolution. Pai, ele possuía um corpo de carne e ossos. E foram duramente reprimidos pelo regime. Olá pessoal, essa semana no História Viva falaremos sobre Hitler, como você nunca viu. Adolf Hitler nasceu em Braunmann, na Áustria, no dia 20 de abril de 1889. Seu pai chamava-se Alois Hitler e era inspetor alfandegário, que possuía uma condição financeira respeitável e que havia sido o primeiro membro de toda a sua família a conseguir uma ascensão social significativa. Sua mãe era Clara Pauls, uma mulher que tinha sido contratada por Alois como criada em 1876, quando a segunda esposa de Alois faleceu. Ele e Clara envolveram-se, fazendo dela sua terceira esposa. Desse casamento nasceram 6 filhos, mas somente 2 sobreviveram à infância. Hitler foi o primeiro dos filhos de Clara que conseguiu esse feito. A boa condição financeira, no entanto, não representou harmonia familiar, sobretudo porque Alois tinha um humor muito explosivo. A relação de Hitler com a mãe era amorosa e os registros de Hitler comprovam esse carinho. Ambos os pais faleceram quando ele era um adolescente, Alois em 1903 e Clara em 1907. A relação de Hitler com seu pai nunca foi boa, porque Hitler desejava seguir a carreira de artista, enquanto seu pai desprezava essa profissão, desejando que seu filho seguisse a mesma carreira que ele, a de inspetor alfandegário. Com a morte de seu pai, Hitler abandonou os estudos em 1905. Já com a morte da sua mãe, Hitler mudou-se para Linz, cidade da Áustria, para a capital Viena. Lá, ele tentou ingressar na Academia de Belas Artes, mas foi rejeitado por 2 vezes. Essa rejeição foi um duro golpe na autoestima do jovem Hitler, que esperava ser aprovado facilmente. Com isso, ele seguiu sua vida de ociosidade, gastando os recursos que lhe haviam sido deixados como herança da mãe. Ele ainda tentou a carreira de arquiteto, mas fracassou nela também. Os sucessivos fracassos de Hitler para iniciar sua carreira artística e o cenário político de Viena tiveram influência fundamental na formação de seus preconceitos. Em Viena, ele encontrou um forte antissemitismo, da qual provavelmente sofreu grande influência. Da juventude de Hitler, destacam-se também os relatos sobre sua misoginia e de possuir uma sexualidade reprimida e perturbada. Quando o jovem Hitler recebeu a herança deixada pelo seu pai, de mais de 800 coroas, ele só pôde recebê-la com 24 anos. Decidiu abandonar Viena e mudou-se para Munique. Na Alemanha, Hitler odiava a Áustria, porque desprezava os Habsburgo e as diversas etnias do Império, e fugia do país porque tinha problemas com as autoridades austríacas, em decorrência do serviço militar. Em Munique, passou a viver de pinturas produzidas, até que foi obrigado a resolver suas pendências com o serviço militar da Áustria. No começo de 1914, com o início da Primeira Guerra Mundial, ele conseguiu alistar-se no exército alemão, ingressando no 2º Batalhão de Reserva do 2º Regimento de Infantaria. Hitler também foi membro do 16º Regimento de Reserva de Infantaria da Baviera. Seu treinamento fez dele um mensageiro,
com a função de levar mensagem dos postos de comando para os comandantes que estavam à frente da batalha. Seu envolvimento na guerra fez dele uma pessoa insensível à dor alheia e contribuiu para o seu nacionalismo extremo. Ele alcançou a patente de cabo e foi condecorado com a Cruz de Ferro. Em 13 de outubro de 1918, Hitler foi vítima do gás mostarda e, por isso, foi transferido para um hospital militar para receber o tratamento e recuperar-se, pois sofria de cegueira temporária. Enquanto ele estava internado, o colapso do exército alemão e a crescente agitação da sociedade pelas consequências da guerra levaram o comando do país a render-se. Hitler nunca aceitou a rendição alemã, taxando-a de a maior vilânia do século. A partir desse momento, ele e uma parcela significativa da população do país embarcaram em uma série de teorias conspiratórias que explicavam a derrota alemã. Estava então formado um cenário que levou ao surgimento do nazismo, e nele os judeus foram um bode expiatório do preferido. A derrota na guerra foi um baque duro para a população alemã, fortemente influenciada pela narrativa triunfalista do governo. A situação do país tornou-se delicada, pois a economia estava em ruínas, a agitação popular era intensa e a humilhação imposta pelos vencedores no meio ao Tratado de Versalhes era enorme. Assim, a Alemanha tornou-se uma democracia liberal fortemente influenciada pela social-democracia. E nesse ambiente de extrema-direita ganhou muito espaço. As teorias conspiratórias encontraram terreno fértil na população frustrada com a guerra e a economia. Hitler tornou-se um agitador político real, fazendo discursos baseados em teorias conspiratórias. Ele atacava os judeus, responsabilizando-os pela derrota alemã, ao mesmo tempo que acusava de estarem por trás da Revolução Russa em 1917. Criticava também a social-democracia que governava o país. E, em 1919, ingressou no Partido dos Trabalhadores Alemães, que no ano seguinte passou a se chamar Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Esse partido ficou conhecido como Partido Nazista e era extrema-direita, antissemita, antimarxista e fortemente nacionalista. Sua ideologia foi manifestada no programa adotado a partir de fevereiro de 1920. A capacidade de Hitler como propagandista fez dele ganhar visibilidade no cenário da extrema-direita. E o nazismo cresceu por sua influência. Em 1923, Hitler ganhou projeção nacional quando tentou tomar o poder da Baviera, no que ficou conhecido como Putsch da cervejaria. O golpe fracassou e ele, como outros membros do partido nazista, foi preso. Permaneceu 9 meses na cadeia e nesse período escreveu Mein Kampf, Minha Luta, livro no qual relata detalhes da sua vida e explana a ideologia do nazismo. Depois de sair da cadeia, Hitler era uma figura muito popular e tomou ações para que o discurso nazista alcançasse diferentes camadas da sociedade alemã. Com o tempo, nomes como Göring e Joseph Goebbels filiaram-se ao partido, tornando-se quadros importantes para o funcionamento do crescimento do nazismo do país. O resultado disso foi que o nazismo ganhou força política e começou a obter resultados expressivos nas eleições alemãs, além de ter ganhado cadeiras no parlamento. Quando Hitler conseguiu a nacionalidade alemã, ele se candidatou à presidência do país. Mesmo derrotado, uma grande pressão popular fez com que Hindenburg nomeasse Hitler como primeiro-ministro da Alemanha em 1933. Tão logo ocupou o cargo, ele já iniciou as medidas de instauração de uma ordem totalitária. Grupos como judeus, comunistas, começaram a ser fortemente perseguidos. Os comunistas e os sociais-democratas começaram a ser aprisionados no campo de concentração de Dachau. O parlamento foi fechado e os partidos políticos foram proibidos de atuar. Instalava-se assim uma ditadura totalitária nazista. Hitler também voltou-se contra a Liga das Nações e o Tratado de Versalhes. Quando Hindenburg faleceu, em 1934,
ele passou a acumular poderes do primeiro-ministro e presidente, tornando-se chefe do governo e do Estado da Alemanha. Hitler foi, sem dúvida, o grande causador da Segunda Guerra Mundial, uma vez que o expansionismo exposto por ele levou o controle armado. Por meio do ideal de espaço vital, ele procurou formar um grande império, mais conhecido como Terceiro Reich, resgatando terras que, segundo a ideologia nazista, historicamente pertenciam à Alemanha. Dentro dessa expansão germânica estava incluída a escravização dos eslavos e sua sujeição completa aos alemães, os arianos, na ideologia nazista, para conquistar essas terras. Hitler começou a rearmar a Alemanha, uma vez que só pelo militarismo é o que o país conseguiria esse feito. Para realizar o sonho de um Reich radicalmente puro, o ditador criou uma rede de crematórios para a execução em massa de judeus, ciganos e outros povos considerados por ele indesejáveis. Entre 1943 e 1945, Hitler foi tornando uma pessoa mais deprimida e irritada. Ele passou também a se envolver com crenças ocultas e a acreditar em uma forma de magia negra, combinada com misteriosas armas secretas. Em 30 de abril, tudo indicava que, ao mesmo tempo que o exército soviético cercava Berlim, a capital da Alemanha, Hitler havia se escondido numa casa-mata fortificada nos subterrâneos de Berlim. Assassinou Eva Braun, sua amante ao longo da vida, com quem havia se casado há pouco tempo antes, e depois tirou sua vida. As ideias de Hitler convenceram boa parte da população alemã, que acreditavam que sua figura de líder era uma garantia de uma Alemanha próspera e triunfante. Essas características do nazismo conduziam a Alemanha à Segunda Guerra Mundial, uma guerra ainda mais sangrenta do que a anterior, e ao horror da indústria da morte verificada nos campos de extermínio. Um abraço, pessoal, e até a próxima.